vamos falar sobre a revolta de maior duração dentro do território brasileiro, a Revolução Farroupilha. Mas primeiro, uns esclarecimentos. Em primeiro lugar, não dedicaremos esse vídeo à história dos fatos baseado na visão masculina dos acontecimentos. Vamos mudar um pouquinho de abordagem e conhecer um pouco sobre a luta feminina. Em segundo lugar, não vamos mais utilizar o termo revolução, para nos referirmos ao acontecimento. Usaremos revolta ou guerra. Apesar do termo ser popularizado na denominação da guerra, ela não teve em nenhum momento um caráter revolucionário. Portanto, para gravar bem, o certo é Revolta Farroupilha ou Guerra dos Farrapos. Para chegarmos ao nosso objetivo no vídeo, vamos começar com uma breve explicação da revolta. Em 1831, o então imperador do Brasil, Dom Pedro I, renuncia, causando um grande impacto para a sociedade brasileira. Como Dom Pedro II, seu filho, ainda era um gurizinho, instaurou-se um governo regencial, até que ele tivesse idade para assumir a coroa. O governo do primeiro imperador foi muito centralizador e autoritário, e com a sua saída, as províncias viram a oportunidade de conseguir mais autonomia em relação ao poder central. O então governo decreta o Ato Adicional de 1834, que conferia mais autonomia às províncias. Ele autorizava, por exemplo, a formação de assembleias legislativas regionais, para que dessa forma os representantes políticos locais pudessem controlar a arrecadação de impostos e os gastos do poder local. Entretanto, essa medida não foi suficiente para acalmar as províncias em ebulição. Focando no Rio Grande do Sul, aqui ainda existiam outros fatores que levaram à eclosão da guerra. Depois da independência da Banda Oriental, atual Uruguai, os saladeiros, onde se fazia o charque platino, tiveram uma reorganização. A carne uruguaia sempre foi melhor que a gaúcha, e ainda contava com uma taxação menor em relação ao nosso produto. Isso resultou na valorização do produto externo em relação ao produto interno. Isso, obviamente, desagradou a elite econômico-militar gaúcha. Sim, exatamente isso, a elite. Ou seja, a Revolta Farroupilha foi um movimento da elite. Vamos dividir rapidamente em 3 fases. A primeira fase, de 1835 a 1836, ela é marcada pela tomada de Porto Alegre em 20 de setembro de 1835 e a deposição do presidente da província. A cidade rapidamente seria recuperada pelo Império em junho de 1836 e jamais reconquistada pelos farroupilhas. Nessa fase também é que ocorre a proclamação da República Rio-Grandense por Antônio de Souza Neto. A segunda fase, de 1837 a 1840. O primeiro fato marcante dessa fase é a fuga de Bento Gonçalves da prisão na Bahia. Ele foi um dos principais líderes da revolta e o primeiro presidente. Também aconteceu uma forte rearticulação da imprensa com o jornal O Povo, e começaram as introduções de mercenários estrangeiros, como Giuseppe Garibaldi, Tito Livio Zambeccari e Luigi Rossetti. Durante esse período também ocorre a tomada de Laguna, em Santa Catarina, formando a República Juliana, e também a incorporação da nossa incrível Ana de Jesus Ribeiro, a Anita Garibaldi. A terceira fase, de 1841 a 1845, essa fase é marcada pela derrocada dos farroupilhas. A guerra não tinha mais condições de se sustentar. As lideranças já não estavam mais tão unidas quanto antes. Davi Canabarro e Bento Gonçalves, por exemplo, já não se entendiam mais. A última cartada, e decisiva, foi Duque de Caxias como nova liderança das tropas imperiais. A Paz Honrosa é assinada com o Acordo de Ponte Verde em 1º de março de 1845, prevendo algumas das reivindicações iniciais. A província poderia escolher seu presidente e teve reiterada a taxação do charque uruguaio. Seus líderes também foram perdoados. Depois dessa breve explicação, vamos focar em alguns pontos ainda importantes. Começaremos pelo massacre de Porongos, em 14 de novembro de 1844. O exército farroupilha contava com um batalhão de lanceiros negros, que lutaram na guerra em troca de solforria. Um dos impasses para a assinatura do Acordo de Paz era que o Império se negava a prescrever no acordo a libertação desses negros. Davi Canabarro, junto com o Império, arma uma emboscada. Manda desarmar o batalhão, que é atacado e massacrado durante a noite. Outro ponto que ainda temos que focar é o caráter heterogêneo da revolta. Já vimos que ela foi uma revolta elitista, mas dentro dessa elite encontrávamos pessoas com ideias diferentes. Por exemplo, Bento Gonçalves era um monarquista ferrenho. A república nunca foi um ideal. Ela nasceu mais de um acidente pelas mãos do general Neto.
Agora vamos nos focar um pouco na vida das mulheres desse período. Primeiro temos que nos desprender da ideia de que as mulheres eram apenas penélopes à espera de seus homens na guerra. Com o homem na guerra, a mulher da elite foi impelida a ser a cabeça da estância, tomando conta de todas as funções que ela exigia. A educação das meninas naquela época não era para prepará-las para situações como essa. O comportamento da mulher no decênio Farroupilha ainda estava regulamentado por normas rígidas de castração feminina. Elas eram formadas para o casamento. Aprendiam a bordar, cozinhar, serem mães, cuidar dos maridos e por aí vai. Mesmo nas famílias de elite, a educação formal era raríssima. A dinâmica do casamento era cuidadosamente preparada, o que significava a união das duas famílias, e durante a guerra, quem cuidava disso era a mãe. Já mencionamos que a mulher era preparada para a maternidade, e era muito importante que ela tivesse o maior número de filhos que ela pudesse, e durante a guerra isso não mudou, o que exigiu uma resistência ainda maior das mulheres, já que agora são somados o perigo da guerra. As estancieiras também tinham por obrigação cuidar, além dos bens financeiros, os bens simbólicos, como por exemplo, zerar pelo nome e a segurança da família. Mas a luta feminina não se restringiu só a isso. Muitas mulheres atuaram como guerreiras no campo de batalha, como algumas índias guaranis que acompanhavam seus filhos e a própria Anita Garibaldi. As negras, além de ajudarem na manutenção da estância, preparavam material bélico e alimentício. Algumas mulheres, que antes costuravam seu enxoval, agora produziam um arsenal de guerra, costurando uniformes, tanto legalista quanto farroupilha. As imigrantes alemãs, que poderiam até parecer meio alheias à situação, também realizaram sua própria forma de luta, o comércio em Porto Alegre. A cidade sempre sofreu com cercos que chegavam a durar meses. Esse comércio se transformou em algo realmente perigoso. As mulheres que trabalhavam na Santa Casa de Misericórdia em Porto Alegre garantiram abrigo a crianças abandonadas. Também não podemos esquecer das professoras, que ofereciam aulas particulares. Ser professora nesse período já simboliza um ato de luta, mas no meio de uma guerra civil, essa luta fica ainda mais árdua. E por último, mas não menos importante, as intelectuais. Ora, só de serem mulheres, elas já eram um símbolo de resistência, mas essas intelectuais se configuram como as pioneiras do Brasil. Para fechar tudo isso, seja em qual foi a frente de atuação, o papel da mulher foi importantíssimo. Foram elas que garantiram a longa duração da revolta e o patrimônio de suas famílias. Não podemos nunca afirmar que por trás desses grandes homens havia grandes mulheres, pois elas estavam ao seu lado, lutando de igual para igual e segurando nas costas o peso de 10 anos de revolta. As mulheres desse período, e de nenhum outro, estavam passivas ao que estavam acontecendo. Elas enfrentaram suas lutas e de forma nenhuma elas foram menores que as outras. Elas estavam lá, lutando pelo que achavam certo, seja do lado imperial ou do farroupilha. E nenhuma delas hesitou em pegar em armas para defender a sua família. Partiu ver como toda essa história é aplicada nos vestibulares e Enem? Então dá uma pausa no vídeo e tenta responder essas questões, que em breve escreveremos nos comentários as respostas e a explicação de cada questão. E aí, gostou? Então dá um like nesse vídeo, te inscreve no canal e até a próxima!